20 anos, vermelhidão ocular unilateral, prurido e oftalmorreia hialina. Qual desses colírios é proibido passar? Letra A, tobramicina. Letra B, dexametasona. Letra C, lacrifilme. Letra D, ofloxacino. Vou começar pela letra C, tá? Lacrifilme, para que serve? Lacrifilme é uma mistura de água salgada com carmelose, tá? A carmelose ele é um derivado sintético da indústria que a gente usa para absorver água e manter consistência nos compostos. Então, por exemplo, onde você vai encontrar carmelose? Pasta de dente, shampoo. Então, se você pegar a pasta de dente, passar a pasta de dente e vira ela de ponta cabeça, ela não cai da escova. Se você pegar o shampoo lá do Cristiano Ronaldo, lá, o Clear Man, vira ele de ponta cabeça. Por que ele não cai? Porque esse shampoo ele também tem carmelose. E a carmelose ela puxa a água, ela é um derivado vegetal de celulose, então ele vai deixar aquilo lá mais viscoso. Então, se você joga água na parede, joga um pote de mel, qual que escorre primeiro? É a capacidade da viscosidade de manter essa adesão aos tecidos, que a carmelose ela confere ao colírio. Então, quando você pega o lacrifilme, o próprio nome farmacêutico, o nome fantasia ali da indústria, ele tentou fazer um nome por aglutinação, né? Então, lágrima, lacre, e o filme, então, um filme de lágrima que vai se manter sobre o olho. E o que permite isso daí é exatamente a carmelose, tá? Então, ele é um lubrificante, é uma lágrima artificial. É proibido passar se você tiver uma conjuntivite, uma lágrima artificial? Não, sem problema nenhum, tá? Letra A e letra D, ofloxacino, e letra A, tobramicina. Tobramicina é um antibiótico, tá? Ela é um aminoglicosídeo. Mecanização de aminoglicosídeo é a inibição da subunidade 30S e vai inibir a replicação da formação das proteínas da bactéria, e sem essas proteínas vitais ali para o funcionamento da bactéria acaba vindo a morte, tá? Então, bactericida, diferente dos macrolídeos, que faz inibição da subunidade 50S, impede a replicação da proteína, então ele paralisa aquela bactéria. E o ofloxacino? O ofloxacino, então, ele é uma quinolona, e aí qual que é o mecanismo de ação das quinolonas? Eles são quibo de DNA, tá? Faz inibição de duas proteínas, a topoisomerase e a DNA girase. Então, aquele material genético que está todo enrolado no núcleo, ele tem que desenrolar, estica, replica, reenrola e volta para dentro do núcleo, né? Quando você não tem essas proteínas aí, a bactéria acaba não conseguindo se multiplicar, faz toda uma desconfiguração ali, e essa bactéria vem a óbito também, tá? Então, tobramicina é muito bom para bactéria gram-negativa, e o ofloxacino ele tem uma abrangência um pouco maior, pega muito bem gram-negativa também, só que ela acaba sendo um pouco mais potente. Que tipo de bactéria é muito bom para matar com ofloxacino e tobramicina? Principalmente pseudomonas, tá? Aí lembra, pseudomonas gosta de local úmido, então o paciente às vezes tem leite de contato, essas coisas é um antibiótico bom para a gente usar. Tá, nesse paciente aí, será que ele está com uma conjuntivite bacteriana? Ele tem uma vermelhidão ocular unilateral, tem prurido e a oftalmorreia dele é hialina. Bom, improvável, né? Geralmente a conjuntivite bacteriana, ela faz uma conjuntivite mucopurulenta, né? Uma oftalmorreia mucopurulenta. Então, menos provável. Quer dizer que é proibido passar? Você vai matar o cara, vai ficar cego, vai perder a visão? Óbvio que não, né? Não vai ajudar, pode até atrapalhar, fazer resistência bacteriana, alguma coisa e tal, mas assim, não é um crime, né? Não vai fazer nada. E a dexametasona agora, aí é o BO, né? Aí, esse é o erro às vezes do médico achar que plantão, a gente está ali só para atender emergência e ficha verde às vezes é irrelevante, né? Pega esse paciente aí que está com uma oftalmorreia unilateral, uma vermelhidão ocular unilateral. Bom, paciente com um olho acometido, prurido e oftalmorreia hialina, cara, isso daí fala muito mais a favor de ser uma conjuntivite viral, né? E aí, se você tiver uma conjuntivite viral, qual que é o problema da dexametasona? O vírus, ele é intracelular obrigatório, então ele começa a fazer a replicação dentro daqueles tecidos, e quando a célula está infectada, quem chama as células de defesa para o local, para o tecido, são essas células que estão infectadas. Então, a hora que uma célula ela é invadida por um micro-organismo, ela liga um alarme, né? Então ela começa a soltar uma série de cascatas de citocina inflamatória, e aí começa a vir célula de defesa extracelular em grande quantidade. Então, o que elas começam a fazer? É como se fosse a viatura da polícia, tá passando ali, tá tendo um assalto, daí de repente dispara o alarme e a polícia vem em direção. Se você desliga esse alarme, como é que vai chegar a célula de defesa para matar esse vírus? Não vai chegar, né? Então a dexametasona, ela, por ser um anti-inflamatório, ela impede o combate ao processo infeccioso viral pelas células de defesa. E aí qual que é o BO, né? Imagina que você faz uma infecção por herpes. E aí o herpes, ele adora se replicar na membrana dele, vai pegar praticamente todas as camadas ali da córnea, né?
Qual que é a diferença? A córnea é essa parte que a gente usa para enxergar, que fica na frente da íris e na frente da pupila. A parte branca do olho é a esclera. Sobre a parte da esclera, a gente só vai ter conjuntiva, epitélio de conjuntiva. Sobre a íris e a pupila, que a pupila é a menina do olho, é a bola preta por onde a luz entra, e a íris é o esfíncter do olho, que abre e fecha para você controlar a luminosidade, em cima dele está a córnea, que vai ter daí epitélio e tem estroma. Então a córnea ela tem lá 5 camadas, né? Epitélio, camada de Bowman, estroma, que é basicamente como se fosse a córnea inteira, de DCM, e por dentro aí o endotélio. Então quando você pega essas 5 camadas da córnea, o vírus da herpes ele gosta de se replicar em praticamente todas. Então ele começa ali no epitélio, vai fazendo uma replicação e, cara, a hora que ele entra para dentro do epitélio, ainda beleza, né? Que ele vai destruindo, ele vai se replicando dentro da célula. Se você pingar colírio de dexametasona, não vai ter célula de defesa para chegar para combater. Qual que é o processo natural? Conforme o vírus ele vai se replicando ali dentro, a célula infectada ela avisa, ó, deu merda aqui dentro, né? Tá, deu BO. Começa a chegar daí os linfócitos, principalmente CD4, CD8, vai lá, destrói aquelas células e ele faz só uma ranhura no epitélio ali, né? Faz, sei lá, tipo um galinho de árvore, tudo arranhado ali no epitélio. Aos poucos aquele tecido vai se cicatrizando e, em teoria, tende a voltar ao normal. É claro que você pode passar antivirais específicos, né, no caso da herpes, para ajudar no tratamento, mas esse seria o processo natural. Agora, e se você pingar dexametasona? Aí você desliga todo o alarme, a galera da viatura da polícia vai passando reto e o pau vai torando lá dentro. Então ele primeiro vai destruir todo o epitélio, depois do epitélio passa a camada de Bowman e ele entra dentro do estroma. Aí o estroma é um monte de fibra colágena, uma empilhada em cima da outra, e elas são extremamente paralelas e perfeitas para a luz poder passar. Por isso que a córnea é transparente, por isso que você não enxerga a córnea. Agora, se você fizer uma lesão nesse estroma e começar a fazer um processo de liquefação ali, ele faz um derretimento daquele camada do epitélio, o corpo ele começa a tentar fazer um grau de cicatrização. E aí, como é que o corpo vai cicatrizar esse estroma lesionado? Ele começa a jogar fibroblasto por cima. Qual que é o problema disso daí, né? Esse fibroblasto ele não vai vir empilhadinho, tudo igual é a camada certinha da córnea. Ele vai vir, sei lá, em forma de rede. Então vai entrar fibroblasto assim, assim, assado, pra cá, pra lá, pra cá. Quando a luz do sol for bater nisso daí, ele não vai penetrar e entrar lá pra trás, pra dentro do olho, pra trás da retina. Ele vai bater e refletir. E aí qual que é o problema? Você faz aquela mancha branca no meio da frente da bola do olho, que é o leucoma. E aí, como é que faz para consertar o leucoma? Aí, só trocando o olho. Então, se você tiver uma conjuntivite, e nesse caso aí seria uma ceratite, né? Por herpes, olha o BO de você passar dexametasona, você pode deixar esse cara cego pro resto da vida. Porque se eu botar uma placa branca na frente do meu olho, como é que eu enxergo? E se o único jeito de eu consertar é trocando o olho, olha o que você fez com o cara. Se esse vírus herpes ainda continuar se replicando mais, ele afundar para dentro da camada do estroma e ele perfura, você pode fazer até a perfuração ocular, né? Então, conjuntivite ceratite por herpes é muito grave, tá? Não passe dexametasona, senão você vai foder o olho desse cara, você pode deixar esse cara cego, e aí só com transplante de córnea, e aí, pô, transplante de córnea num paciente que fez ceratite herpética, vai saber se vai perder a outra córnea, porque o vírus da herpes praticamente você nunca mais retira ele do tecido. Tá? E aí uma dica para te ajudar a lembrar, tipo, quando que eu tenho que pensar em herpes, tá? Herpes, 98% dos casos é unilateral, tá? Se você pegar a conjuntivite viral por adenovírus, ele começa no olho e passa para outro rapidinho, em 2 dias. Agora, se você pegar herpes, considere que ele vai ficar unilateral. Outra coisa, fotofobia intensa. Você já saiu no meio do campo e ficou olhando para o sol, não dói o teu olho? Você não bota a mão assim, você não franze a testa, não fecha, não coloca óculos de sol? Por que a gente faz isso? Porque aquela quantidade de energia solar, de raio ultravioleta que vai entrando dentro dos tecidos, ele vai fazendo lesão. Quando o vírus da herpes ele começa a se multiplicar em todas as camadas, ele entra para dentro da íris, para dentro da córnea, ele começa a fazer lesão e aí você não consegue acomodar muito esse fotomotor, então ele dá dor ocular. Então ele vai dar uma fotofobia muito intensa, desproporcional. Então, unilateral com fotofobia intensa, desproporcional é uma coisa legal para você lembrar, tá? E aí ele não dá tanto prurido ocular, só que ele dá bastante oftalmorreia e hialina. Então, pegou um caso desse, cara, dexametasona nunca, tá? Se você passar, o cara vai sentir uma melhora absurda, porque vai falar, nossa, meu olho desinflamou, óbvio, né? Você vai tirar toda a dor do processo, vai impedir a inflamação no tecido, então o paciente ele vai ficar bem sintomático, só que daí você libera a via pro herpes ir lá e fuder e cegar o cara. Então nunca passe, tá? E nesse caso aí você vai passar pomada oftalmológica, né? De aciclovir, passa aciclovir bioral também, cara, manda pro oftalmo. Então, cuidado, hein? Dexametasona extremamente proibida em paciente com talvez conjuntivite viral.